Bom dia, estudantes dos primeiros anos. Eu tô aqui para a gente fazer uma questão, assim, uma revisão geral, né? Do que a gente já trabalhou, dos vídeos que eu fiz para vocês e dos vídeos que eu enviei também do YouTube e também dos vários textos, né? Que eu mandei para vocês. E assim, os trabalhos que a gente já fez sobre arte romana, sobre arte rupestre, arte africana. E o último trabalho que a gente fez, o último conteúdo foi tipos de linguagens artísticas. Mas antes eu pedi para vocês fazerem, na verdade, dizerem, na verdade, nos trabalhos, o que seria arte. O que é arte, na verdade? É um tipo de comunicação que acompanha a humanidade desde os primórdios. Que, na verdade, isso aconteceu já na época na época das cavernas. Os seres humanos se comunicavam por meio desta linguagem, que na época era chamada de arte rupestre. E vocês lembram quando eu falei da questão da arte rupestre, da escrita rupestre. E assim, eu falei da arte rupestre por conta do início, né? Da questão da comunicação, né? Da questão da arte, que é uma linguagem artística. Mas aí vieram vários outros tipos de linguagem que eu mandei até um texto bem interessante para vocês, que é mais ou menos o que eu vou falar agora, mas depois eu digo o que é que eu tô querendo em relação a isso. Esses diversos tipos de arte que vocês lembram no texto, como vocês enviaram trabalhos para mim, uns escolheram a música, uns escolheram fotografia, outros escolheram escultura, pintura, cinema, tudo isso é um tipo de arte, são artes diferentes. Que na verdade a música, ela está no meio das pessoas, ela está envolvendo as pessoas a partir de quê? De diversos tipos de ritmos, entendeu? E assim, a pintura, por exemplo, a pintura ela pode ser mostrada a partir de diversos tipos de pigmentos. Esses podem ser pastosos, líquidos, e assim, tem também como arte, pode ser, como eu falei agora, a escultura. A escultura é um tipo de comunicação a partir de quê? A partir da modelagem. Também do desgaste da matéria-prima, a matéria bruta, aliás. E isso, as pessoas mostram a questão da escultura a partir disso aí, que é uma forma de se comunicar. Uma forma de linguagem, né? O teatro, por exemplo. O teatro é uma linguagem artística em que as pessoas, atores e atrizes, né? Eles representam, na verdade, um tipo de linguagem quando eles estão no público e, na verdade, como é que se diz? Na verdade, o teatro, ele surgiu no século 6 a.C., na Grécia. Que, na verdade, eu acho que eu falei desde o primeiro bimestre para vocês, na questão do teatro, como uma grande importância na Grécia, que foi onde ele nasceu, o teatro. Que eu falei na época para vocês, no primeiro bimestre, sobre a questão do teatro grego, quando eu expliquei para vocês, né? Que ele tem uma importância muito grande, o teatro grego, porque o nascimento do teatro foi lá, e ele tem uma proposta muito importante nessa questão da Grécia. Também tem a literatura, que é uma forma de expressão onde você mostra as relações de pensamento, de reflexões. Isso é a questão da literatura. E vamos também falar, que eu também expliquei para vocês em forma de texto, sobre o cinema, que ele surgiu ele surgiu após a fotografia, utilizando de várias imagens. A fotografia, que na verdade foi antes do cinema, ela significa, a questão da fotografia, a palavra fotografia significa luz. E a grafia significa a questão da exprimir, a questão da escrita. Significa escrita. E, na verdade, ela surgiu em 1894 e 1895. E também eu falei para vocês que nesses 11 tipos de linguagens artísticas tem também
que muita gente pode ser que não soubesse na questão desse tipo de linguagem artística, como jogos eletrônicos, objetos virtuais, né? Como eu falei no texto para vocês. Tem também a arte digital, que ela evoluiu muito com a questão da tecnologia. E foi mais ou menos, ela teve um avanço muito grande na questão da década de 80. E também ela foi usada, a arte digital, um nome que ela foi designada como a ciberarte. O que é essa questão dessa ciberarte, envolvendo a questão digital? São vídeos, desenhos, cinema, arte e até mesmo literatura. Isso tudo envolve a questão da arte digital. Deixa eu ver, pronto. Eu falei mais ou menos dessa questão que eu expliquei para vocês, como eu falei agora, em forma de texto, e um vídeo também simples, como o meu, que eu tô falando agora. E, na verdade, como esse conteúdo é o último conteúdo do segundo bimestre, eu quis falar um pouquinho sobre ele, que eu falando, vocês vão relembrar, né? Na verdade, porque esse conteúdo, ele explica os diversos tipos de linguagem, como eu falei agora, e eu já tive o recebimento de muitos estudantes que fizeram a escolha que eu pedi para explicar, na verdade, explicar a escolha que eles fizeram da pesquisa de um tipo de arte, para cada um escolher um tipo de arte. E eu recebi de música, de fotografia, eu recebi de dança, recebi de teatro, entendeu? E coisas muito interessantes. Tanto eu recebi as fotos dos tipos de artes, e eu pedi também para o aluno explicar a questão crítica deles, como ele viu essa explicação, como ele viu, aliás, na verdade, esse conteúdo para eles. Que eu dei o conteúdo de uma forma, mas eu pedi para vocês, os estudantes dos primeiros anos, explicarem de acordo com a escolha que vocês fizeram, como eu disse agora. Música, teatro, cinema, literatura. E assim, eu vou depois mandar um áudio para vocês para dizer, na verdade, o que é que eu vou querer em relação aos outros vídeos que eu fiz para vocês, né? De todos os tipos, de todas as artes, na verdade, que a gente trabalhou, né? Hoje, a gente fecha essa questão do último conteúdo com tipos de linguagens da arte, ok?